O Benfica e o Porto empataram 1-1 no Estádio da Luz num clássico bastante polémico e a estrutura encarnada deixou várias críticas ao árbitro desta partida, Artur Soares Dias. Descobre tudo neste vídeo. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos ao Benfica, um canal que aponta o passado, o presente e o futuro da equipe encarnada. Acabou por ser um empate com sabor a derrota, tanto para o Benfica como para o Porto, no clássico da 31ª jornada do Campeonato Português. Ontem Águias e Dragões anularam-se e não foram além do empate 1-1, que deixou os dois emblemas quase afastados dos objetivos que tinham para esta fase final da época. A faltar 3 jornadas para o fim da Liga, o Benfica permanece a 4 pontos do segundo lugar, já o Porto está a 8 do Sporting, que está a um pequeno passo de conquistar o título. Everton abriu a contagem aos 23 minutos, mas Uribe empatou aos 75, numa partida na qual o árbitro Artur Soares Dias teve uma tarde-noite desastrada, com decisões bastante criticáveis. A estrutura benfiquista deixou hoje duras críticas à arbitragem de Artur Soares Dias, dizendo mesmo que foi impedido de ganhar o Porto. Na sua newsletter diária, os encarnados referem dualidade de critérios em matéria disciplinar e apontam Artur Soares Dias, acusando de não conseguir ser imparcial e sentir-se condicionado a apitar jogos do Benfica dentro do Porto. O que ficou explícito em campo foi uma dualidade de critérios em matéria disciplinar, com o segundo amarelo perdoado aos 80 minutos a Pep, seguindo a uma anulação de uma jogada de golo. Uma dupla penalização para o Benfica, com influência no resultado. Nem amarelo nem jogada de golo, quando já antes, em situações similares, o árbitro já tinha deixado de prosseguir a marcação da falta, pode ler-se no site do Benfica. Foi um clássico carregado de polémica, com algumas decisões de arbitragem que vão fazer correr muita tinta nos próximos dias. Durante este clássico, o Benfica viu ser-lhe anulado 2 golos, 2 grandes penalidades, bem como uma expulsão perdoada ao capitão portista Pep. A estrutura benfiquista continua ao ataque e deixa mais críticas ao trabalho do árbitro. A ausência do segundo amarelo ainda é mais incompreensível se tivermos em conta o cartão amarelo imposto a Veiga logo na primeira parte. Desejamos a Artur Soares Dias as maiores felicidades no Campeonato da Europa, mas se não consegue ser imparcial e se sente condicionado a apitar jogos do Benfica dentro do Porto, à imagem do que aconteceu ontem e no passado, e iniba-se desse encargo, apontou o Benfica na sua newsletter diária. Depois do final da partida, Jorge Jesus já tinha sido bastante crítico para com o trabalho de Artur Soares Dias. O técnico das Águias falou em decisões que fizeram a balança pender para um dos lados do clássico. Na primeira parte o Benfica marca e depois o Porto está melhor do que nós até ao final. Na segunda há mais Benfica e depois, principalmente nos últimos 20 minutos, tivemos várias oportunidades, um gol que não é golo, um penalti que não é penalti, uma expulsão que tem de ser e não é. Foram muitas decisões que foram sempre contra o que o Benfica fez no jogo e enalteceu o treinador à BTV. Alguns jogadores do plantel das Águias já tinham expressado a sua insatisfação perante este jogo. Nicolás Otamendi não escondeu a revolta após o Benfica-Porto. Embora sem referir diretamente, o central manifestou o descontentamento com a arbitragem de Artur Soares Dias. Vergonhoso, inacreditável, disse o central argentino no Twitter. Alex Grimaldo, um dos mais inconformados no final da partida, também deixou críticas à arbitragem no Twitter. A mesma história de sempre, vergonhoso, escreveu o lateral espanhol. Eduardo Salvio esteve atento ao clássico entre o Benfica e Porto. O antigo jogador das Águias recorreu às redes sociais para mostrar também a sua indignação com a arbitragem de Artur Soares Dias, pedindo uma expulsão para Pep, que ficou por mostrar ao defesa central do Porto aos 81 minutos. Incrível, sempre o mesmo, escreveu o argentino no Twitter, segundos após esse lance. Num clássico que teve pouco futebol na maior parte do tempo, apenas nos minutos finais houve mais emoção, com as duas equipas à procura do gol da vitória. Nenhum dos dois conjuntos exibiu-se a um nível elevado. As duas equipas estiveram muito encaixadas uma na outra, sem espaço para grandes oportunidades. O Benfica começou um pouco melhor o encontro e chegou ao golo, mas depois disso acabou por dar a iniciativa do jogo aos Dragões, que até ao empate estiveram melhor na partida. Mas quando o jogo ficou empatado, nos minutos finais o encontro partiu, o Benfica fez um pressing final nos 15 minutos finais, dispondo de algumas boas oportunidades, mas o empate manteve-se no encontro. A equipa liderada por JJ terá dito definitivamente adeus ao segundo lugar com este resultado. Depois de um grande investimento feito no mercado, esta temporada está a correr pessimamente. Faltam 3 jornadas para o campeonato terminar e uma final da Taça de Portugal, mas a conquista da Prova Rainha não vai salvar a época, nem pouco mais ou menos. Tarapto aos 90+1 esteve perto de ser o herói do jogo com um remate que bateu na barra, sendo que o Benfica ainda colocou a bola no fundo das redes aos 90+2, mas o gol acabou por ser anulado por um fora de jogo no início da jogada. Foram minutos finais caldantes e polémicos,
mas o empate acabou por se manter. Pessoalmente não gostei da estratégia do Benfica depois do golo ao dar iniciativa ao adversário. A equipa orientada por Jorge Jesus devia ter procurado o segundo golo e parece-me que esse foi um erro que precipitou este mau resultado. A entrada de Gabriel em campo também não ajudou o Benfica a melhorar, muito pelo contrário. O médio brasileiro está fora de forma e demasiado lento, tendo cometido vários erros. Enfim, num jogo em que estava em disputa o segundo lugar e onde estavam mais de 30 milhões em jogo para a qualificação direta para a Liga dos Campeões, esperava-se mais iniciativa por parte das águias no controle do jogo. O Porto acabou por aproveitar a profundidade para criar mais perigo com a velocidade de Luís Dias e Marega, causando algumas dificuldades ao setor defensivo do Benfica. Mas apesar de ter mais remates, os Dragões pouco testaram o guarda-redes benfiquista Elton Leite. Tanto no jogo no Dragão como neste na Luz, o Benfica teve a possibilidade de vencer as duas partidas. Fica a sensação que a equipa acaba sempre por pecar nos momentos-chave do jogo e isso paga-se muito caro. A exibição esteve longe de ser convincente, mas uma postura diferente após ter chegado à vantagem provavelmente seria suficiente para conquistar os 3 pontos. É certo que nesta partida temos razão de queixa da arbitragem, mas temos de ser mais assertivos neste tipo de jogo. É que em 2020-2021, em jogos de maior dificuldade, o Benfica ainda não venceu o Porto ou o Sporting, tendo apenas uma vitória dentro do Sporting Braga. Já não falando dos maus resultados a nível europeu diante do PAOK, Rangers ou Arsenal. É muito pouco e é preciso exigir mais aos jogadores, treinador e estrutura. E falando em estrutura, uma das ausências mais notadas nas bancadas da Catedral foi a do presidente Luís Chico Vieira, que não esteve no Estádio da Luz para ver o clássico de ontem, aparecendo o vice-presidente do Benfica, José Eduardo Muniz, e o administrador da SAD, Domingos Jorge de Oliveira, em representação das Águias. Num jogo desta importância, a ausência do líder máximo do clube parece inexplicável. Entretanto, já se sabe que Diogo Gonçalves vai cumprir um jogo de castigo frente ao Nacional na Madeira. O lateral direito do Benfica levou uma cartolina amarela por falta sobre Luís Dias aos 89 minutos, fazendo uma série de 5 no presente campeonato. Por isso vai ficar fora do jogo da 32ª jornada na terça-feira. Em princípio, o substituto de Diogo Gonçalves na lateral direita deverá ser o brasileiro Gilberto. A verdade é que o jogo na Madeira já tem pouco em disputa, mas pode servir para fechar matematicamente o terceiro lugar no campeonato e garantir um lugar na ronda de qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Malta, tenho a certeza que vocês já repararam aqui algumas diferenças, é verdade, temos um novo set no canal, ainda vai ter aqui algumas alterações, eu ainda estou em mudanças, portanto ainda há aqui algumas coisas a melhorar. Se quiserem dar aqui algumas sugestões, são sempre bem-vindas, mas espero que gostem desta nova mudança, nesta nova casa do 5 Minutos ao Benfica. A faltarem apenas 3 jornadas, acho que esta divisão de pontos foi o adeus definitivo do Benfica na luta pelo segundo lugar. Além dos vários erros de arbitragem, a verdade é que a exibição do Benfica não foi boa o suficiente para conseguir aqui uma vitória. Mas não te esqueças de deixar a tua opinião na caixa de comentários sobre este clássico. Achas que foi um resultado justo e consideras que Artur Soares Dias foi o principal culpado para que o Benfica não conseguisse o melhor resultado? Estou muito curioso em saber a tua opinião. E se és novo aqui no canal e gostas do conteúdo, não te esqueças de subscrever o 5 Minutos ao Benfica e deixar um gosto neste vídeo. Estou a contar com o teu apoio. O Benfica anunciou ontem que a internacional brasileira Darlene vai deixar a equipa de futebol feminino no final da temporada. Em nota oficial, o Clube da Luz refere que as duas partes decidiram não prolongar o contrato e fica assim confirmada a saída da craque brasileira. O Sport Lisboa e Benfica e a futebolista Darlene Regueira decidiram não prolongar o seu contrato, pelo que a internacional brasileira vai assim dar um novo rumo à sua carreira, explicou o Benfica em nota divulgada no seu site oficial. Darlene ingressou no Benfica em 2018-2019, época que assinalou o arranque do futebol feminino no emblema encarnado. Da águia ao peito, a avançada conquistou um campeonato nacional da 2ª Divisão, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e 2 Taças da Liga. Durante 3 temporadas, a avançada fez até agora 61 partidas, tendo apontado uns incríveis 137 golos marcados. No entanto, a sua estadia na Luz ficou marcada por uma lesão que a afastou dos relevados durante alguns meses. Apesar de ter sido a grande figura da equipa de futebol feminino das Águias nos primeiros anos, a avançada de 31 anos desde que regressou da lesão nunca mais foi a mesma em termos físicos e acaba por ser assim o fim do ciclo natural. Nesta época conta apenas com 354 minutos realizados, divididos em 7 jogos, tendo marcado 5 golos. Esperemos que o Benfica procure agora encontrar um reforço que demonstre a mesma qualidade que a internacional brasileira. Muito boa sorte para o que resta da carreira de Darlene e um grande obrigado por aquilo que fez no Benfica. Eliminação na Taça Revelação. O Benfica Sub-23 caiu
caiu nas meias finais frente ao Sporting Braga, num desempate por grandes penalidades 3-1, depois do 1 no final do tempo regulamentar e do prolongamento. Depois de igualdade 1-1 no Minho, no jogo da primeira mão, o Sporting Braga conseguiu colocar-se em vantagem no Seixal, com um gol de Eduardo Ribeiro aos 42 minutos. O Benfica acabou por pressionar nos últimos minutos para tentar levar o jogo para prolongamento e acabou por conseguir chegar ao empate aos 90+8 no livre batido de forma exemplar por David Barreiro. No desempate de grandes penalidades, Miguel Vilela, Eduardo Ribeiro e Pellegrini marcaram para o Sporting Braga, enquanto os encarnados, o único gol foi Luís Semedo. Barreiro, que tinha empatado com um gol livre direto, foi um dos que falhou para as Águias, assim como Vasco Paciência e Xenerdur. A final da Taça Revelação está marcada para o próximo dia 11, entre Sporting Braga e Estoril, no estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, ainda é horário a designar. Goleada que valeu a qualificação, o Benfica recebeu e venceu o Oliveirense por 7-3 no jogo 3 dos quartos de final do play-off do Campeonato Nacional de Hockey Patins, realizado na noite de quarta-feira no Pavilhão da Luz. Com este triunfo, o Benfica marca encontro com o Porto nas meias finais do play-off, cujo primeiro encontro está marcado para o próximo sábado no Dragão Caixa. Neste encontro do Pavilhão da Luz, os encarnados adiantaram-se no marcador logo aos 4 minutos por intermédio de Walter Neves, mas Rodi Balgaro, a meio da primeira parte, empatou. Vítor Hugo, aos 16 minutos, virou o jogo a favor do Oliveirense, cabendo a Diogo Rafael, pouco depois, na conversão de uma grande penalidade, fazer o 2-2, com que chegou ao intervalo. Na etapa complementar, o Benfica entrou a todo o gás e Edu Lamas, Diogo Rafael e Carlos Nicolia aumentaram a contenda para 5-2. Lucas Martínez ainda conseguiu reduzir, mas no ataque seguinte, Walter Neves colocou a vantagem das Águias em 3 gols de diferença e Carlos Nicolia, a 2 minutos do fim, fechou as contas em 7-3. A vitória no campeonato, a equipa de handball do Benfica recebeu e venceu no Pavilhão número 2 da Luz, na noite de quarta-feira, a São Joanense, por 36-19, em jogo da 25ª jornada do Campeonato Nacional. Acabou por ser um triunfo sem espinhas, onde as Águias já venceu ao intervalo por 13-9. O segundo tempo veio demonstrar uma maior superioridade do Benfica, que demonstrou a sua veia goleadora, conseguindo uma vitória folgada por 36-19. O jogador em maior destaque neste encontro foi o lateral francês Kevin Nhocas, com 10 golos marcados neste encontro. Com este triunfo, o Benfica soma agora 71 pontos e ocupa o terceiro lugar na classificação, a 4 do líder Porto. Na próxima jornada, as Águias vão enfrentar o Vitória de Setúbal. Foi uma derrota no primeiro jogo das meias finais. O Benfica perdeu com o Sporting por 92-86 no primeiro jogo das meias finais do play-off do Campeonato Nacional de Basquetebol. Os encarnados começaram melhor e foram concretizando triplos para aumentar a vantagem no marcador, tendo chegado ao intervalo a vencer por 10 pontos de diferença, 38-48. Só que no terceiro período os Leões foram reduzindo a diferença e terminaram esse período com apenas 3 pontos de vantagem, sendo que no quarto e último quarto deram mesmo a volta ao marcador. Trevant Williams, 28 pontos, foi o grande destaque no lado leonino, enquanto Bryce Alford, 14 pontos, foi o melhor marcador do lado encarnado. As duas equipas têm encontro marcado para o próximo sábado no Pavilhão João Rocha. Amigo, muito obrigado por ficares até ao fim do vídeo. Mostra que és daqueles que apoia o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários esta é a arbitragem polémica. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos da Benfica. Então, amigos, gostaste deste vídeo? Já sabes, se queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica, subscreve o canal para saber sempre o que se passa no universo encarnado. Deixa um gosto e partilha este vídeo, pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto. O YouTube anda com problemas em enviar notificações, portanto confirma que tens o sininho ligado para saber sempre quando eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!